Confira o quadro de entrevista com o tema As Drogas e seus Impactos Espirituais. Acompanhe. Olá, é muito bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje recebemos com muita satisfação aqui no nosso estúdio a doutora Marlene Venâncio Esperadio, psicóloga clínica, orientadora de pais, de realizandos do Centro Espírita Caminho do Evangelho. Exatamente. Doutora Marlene, a senhora trabalha com terapêutica relativamente à drogadição, Sim. para combate à drogadição, muito particularmente com jovens, né, doutora Marlene? Eu lhe pergunto assim, de onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade, particularmente ao entrar na adolescência? O que acontece com os nossos adolescentes e jovens? O que acontece com eles? Primeiramente, Daniel, para a gente continuar com o assunto, que é um assunto bem delicado, bem sério, É verdade. eu vou ler algumas, 3 passagenzinhas do Livro dos Espíritos, e uma do Evangelho, que fala da nossa responsabilidade perante esses seres. Ok. No Livro dos Espíritos, na questão 209, diz que um mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor. E frequentemente Deus lhes concede. No Livro dos Espíritos ainda, na questão 210, diz: os pais podem melhorar o espírito do filho a que deram nascimento e que lhes foi confiado. É seu dever essa melhora. Os maus filhos são uma prova para os pais. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 14, no item 9, diz que desde pequenininha a criança manifesta os instintos bons, os maus, que trazem na sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Muito bem. Então, respondendo à sua questão, que vem de encontro à fase mais difícil que os pais enfrentam. No âmbito da psicologia, essa é a fase mais difícil da de psicologia, relacionamento. do lado espiritual, né? da educação. O processo de entrada na adolescência, ou na juventude? Na adolescência. Na pré-adolescência já começam as dificuldades, porque a partir de uma certa idade, os jovenzinhos já começam a trazer à tona as características do espírito. As características que estavam latentes, eles começam a trazer à tona. Então, eles começam a contestar, eles começam a fazer valer a vontade própria. E os pais têm que estar muito preparados. Por isso que eu quis ler essas questões antes, para a gente ter consciência do que nós assumimos antes de assumi-los. A gente sabe que ser pais é um encargo de almas, mas, doutora Marlene, o que a senhora trouxe aí é profundo, é muito, muito complexa a questão. Nós poderíamos dizer, já que a senhora tem larga escala na área terapêutica da drogadição, que a criatura ela já nasce viciosa, não viciada, mas com uma tendência muito forte a partir do que ela foi em existências anteriores. É esse processo que no contato com a drogadição desperta essa tendência natural? É isso? Eu acredito que o ponto mais crucial seja esse, Daniel. Né? Eu acredito porque muitos espíritos que já vieram com essa predisposição ao uso da droga, vêm para vencer a droga. Sim. Mas existem também os espíritos com um orgulho mais exacerbado, um egoísmo mais exacerbado, como nós vimos aqui, que com vergonha muitas vezes de dizer não, ou então para se sentir parte do grupo, eles acabam experimentando e acabam desenvolvendo a dependência. Quer dizer, não é um processo rápido
A drogadição não é um processo Não. rápido, é um processo continuado, é É isso? continuado e é uma pergunta interessante que você fez, porque muitas pessoas, muitos pais nos procuram desesperado porque o jovem experimentou maconha. Ele experimentou, ele não é um usuário ainda, ele não é um dependente ainda, ele não é um viciado ainda. Até ele chegar a ser um viciado, o caminho é longo. Então, quando os pais perceberem já a modificação de comportamento, que nós vamos falar adiante, quando começar a perceber as mudanças do filho que ele conhece, já tem que ficar alerta, porque ele pode somente estar experimentando, né? Essas drogadições mais pesadas que têm surgido por aí, que proporcionam um acesso muito mais facilitado em função do preço da própria droga, não tem um potencial de drogadição maior, portanto, o tempo para que se considere uma pessoa viciada seja menor, doutora? Você diz no caso da maconha? Do crack. Do crack. E dessas outras Não, drogadições. o crack, ele Porque demora, é um caminho hoje, longo, né? é um caminho longo até ele Mesmo chegar no assim, crack. Só que hoje nós temos um risco muito grave. O jovem está fumando a maconha junto com o crack, que eles chamam de Cabral. Então, eles colocam pedacinhos de crack na maconha e o jovem facilmente vai para o crack, porque ele acha que é o efeito da maconha e já é o efeito do crack que está agindo sobre ele. A senhora falou de sinais. Como é que a gente pode perceber que os nossos jovens, nossos filhos, né, porque me parece que já não é mais possível quase criar obstáculo à droga adentrar às escolas, aos lares, às instituições. Por que sinais a gente pode reconhecer que o filho, o adolescente, o jovem está nesse processo de uso de drogas? É um ponto interessante também, porque nós temos que tomar muito cuidado. Tem pais que ficam extremamente preocupados e neuróticos porque acham que todo comportamento ele pode estar usando drogas. Mas se o filho começa a amizades novas, amizades não muito recomendáveis, não que ele vá proibi-lo de ter essas amizades. Mas amizades que já vê que está envolvido, que já ouviu falar, o comportamento começa a se alterar em relação aos pais, começa a contestar mais, o comportamento na escola, o que ele está indo, se ele vai indo bem na escola, ele começa a se fragilizar, ter mais dificuldade, os cuidados consigo próprio, os olhos vermelhos, que nem sempre é uma característica, porque eles usam colírio, eles usam as táticas para isso não acontecer. Então, muda totalmente o comportamento do jovem. Então, se os pais verificarem as mudanças de comportamento, rapidamente verificar e principalmente, Dallagnol, através de um exame. Os pais dificilmente, você acredita que a maior dificuldade que eu tenho é o exame? Tem exame próprio, não responda ainda, doutora. Sim. Nós vamos para o nosso rápido intervalo e eu quero ouvir a senhora a respeito dessa questão do exame para a detecção se nossos filhos já estão no processo de drogadição. Instante só, por favor. Aguarde um instante só. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje, com o tema As drogas e seus impactos espirituais. Estamos de volta, estamos entrevistando com muita satisfação a doutora Marlene Venâncio Esperandil, falando acerca da drogadição e da terapêutica. Doutora, a senhora nos dizia que há um exame hoje para a detecção daquele potencialmente usuário de drogas. Como é que é esse processo? Esse exame, Dallagnol, ele é muito delicado e principalmente porque nós vemos muita resistência dos pais de fazerem um exame. Mas é exame clínico, doutor? É um exame de urina. Ah, de urina. É um exame de urina para descobrir a droga específica que ele está usando, né? Ou então um exame de cabelo que se descobre, que é um exame de cabelo que descobre o tempo do uso, quais drogas está usando. E os pais, o que mais me sensibiliza é o medo dos próprios pais de fazerem os exames e descobrir
que o filho está usando. Mas quanto mais nós protelamos a descoberta de que se está usando ou não, se não tiver, ótimo. Mas quanto mais nós protelamos, mais ele vai passar do experimentar para o uso, para a dependência, para o vício. Ok. Esse é o risco que se corre exatamente para que, em não se conhecendo, o processo fique mais agudo, doutora? Esse é o risco de não admitir o uso da droga? Sim, e eles, eu falo que eles são mais escorregadios do que bagre ensaboado. Porque eles mentem, a droga nunca é deles, é de um amigo, eles juram de pé junto que nunca mais vai acontecer, e os pais acreditam, porque é o filho deles que está falando, né? Só que o meio vai proporcionar a repetição da ação. Doutora, nós estamos falando de espíritos. Espíritos que voltam para o corpo e que trazem, com uma certa potencialidade, as suas viciações do passado. Como a doutrina espírita pode colaborar nesse processo terapêutico, né, de afastamento ou no sentido de criar mecanismos de contenção relativamente ao não uso das drogas? A doutrina espírita tem terapêutica que possa ofertar para este campo, para os nossos jovens, para os drogados de maneira geral? Enquanto você me fala, me vem muitas opções na cabeça. A primeira delas é os pais que são espíritas ou qualquer outra religião, Daniel, que faça com que o filho frequente a evangelização. Até nós temos uma dificuldade, muitas vezes, do filho acompanhar. Os filhos têm todos os direitos, não tem? Então, tem que ter também os deveres. Os deveres, né? Então, negocie com esses filhos, né? E nós temos a evangelização, nós temos o evangelho no lar, nós temos o passe, o acompanhamento desses pais, desse filho, perto e juntamente com a doutrina. Com certeza nós já vamos ter uma grande proteção em volta se nós estivermos entregues à doutrina e participando. De maneira geral, podemos estender para outras religiões também. Com certeza. É o fato de se ter uma religião. Isso ajuda, é terapêutico. Acreditar em Deus. Né? A partir do momento que o jovem acredita, eu tenho um Deus, eu tenho algo bem acima de mim que eu tenho que responder. E olha, uma coisa que me impressiona, são 27 anos que eu trabalho com dependente químico. Até hoje eu não encontrei um que não acreditasse no espiritismo ou na vida após a morte. Que interessante. Ou na reencarnação. Doutora, nós estamos falando de espíritos, mais uma vez, já dissemos isso, né? Mas estamos agora, quem sabe, nos encaminhando para um outro olhar sob o ponto de vista espiritual. Sabemos que há espíritos melhores e espíritos mais imperfeitos, como o próprio codificador Allan Kardec assim denomina. Como é que a ação desses espíritos inferiores sobre... Que tipo de ação exercem eles sobre o viciado? O mundo espiritual inferior, podemos dizer assim, reage e age sobre o viciado? Há uma conexão nesse processo, doutora? E você falou mais profundo ainda. Você falou dos espíritos inferiores. Os inferiores são aqueles que querem tirar os nossos filhos do meio de campo. Nós estamos na melhoria do planeta, na fase de evolução do planeta. Então, esses espíritos querem desviar esses jovens que trouxeram objetivos demarcados, objetivos propostos para a modificação do planeta. Então, o que esses espíritos inferiores fazem? Utilizam os sofredores. Por isso que eu achei interessante o que você perguntou, do oposto do que até eu tinha pensado. Eles se utilizam dos sofredores, que quais são? Os que morreram pela droga. Aí eles escravizam esses seres, e esses seres vão sugerir o uso de droga ou o maior uso de droga para que eles usufruam das emanações que essa droga tem no corpo desse usuário. A senhora falou nesse momento do planeta. Nós vivemos esse momento que, no âmbito da doutrina espírita, chama-se de transição planetária. Sim. Né? É um momento onde há uma certa ebulição sobre todos os aspectos, o surgimento de novas drogadições, inclusive, com né? certeza. Que é um desafio para
próprias atividades policiais, mas a ação espiritual, ela também é mais vigorosa sobre os usuários? Muito mais. Como é que a senhora percebe isso no âmbito clínico? É fácil de identificar esse processo? É fácil, tanto no âmbito clínico, que eu estou pensando mais como espírita, Certo. mas mesmo no consultório é claro e evidente quando está havendo a influência. É, né? É claro e evidente. Dá para diferenciar? Dá para diferenciar. O simples, se é que a gente possa dizer assim, o simples usuário e aquele que Que passa está por um influenciado processo já. de influenciação. Dá para dar. Características especiais, doutora? Ele se torna mais rebelde, ele nega muito mais É a mais ajuda, refratário nega terapêutica. muito mais ajuda, ele se torna mais agressivo com os pais. Ele muda totalmente o comportamento exatamente pela influência desse espírito que está exercendo sobre ele. Interessante. E se nota que são surtos ou é uma característica mais permanente? É permanente. É permanente É esse permanente. processo. Ele muda totalmente. O filho muda totalmente, os pais têm que ter muita força e determinação, ter muita fé. Uma das características que a gente percebe é que, geralmente, o sofredor, ele age sobre o usuário. Certo. Agora, o obsessor age sobre os pais. Porque o obsessor, a principal objetivo dele é desarticular o casamento dos pais. Né? Que coisa Fazer com que eles se confrontem. Porque eles se separando, tanto em opiniões como em corpos presentes, eles têm fácil acesso sobre o filho. Agora, quando o casal se une em oração, em perseverança e acreditar nesse jovem, dificilmente esse obsessor consegue acessar esse jovem. Muito bem. Conversamos aqui com a doutora Marlene Venâncio Speradil, com larga experiência na área da terapêutica antidrogas. Nossa gratidão pela sua presença aqui. Eu que Continue agradeço. conosco.